agradecendo ao Senhor que nos proporciona a oportunidade desse encontro, a fim de melhor nos prepararmos para os desafios da nossa vida. Queremos agradecer a oportunidade e pedir, Senhor, que nos auxilie, iluminando os nossos pensamentos, preparando os nossos sentimentos para as transformações necessárias. Que a Tua paz possa envolver a cada um de nós, bem como os nossos lares, em especial hoje, no Dia das Mães, para que todas possam receber o acolhimento, a força e a esperança necessárias para conduzir a sua missão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco. Assim seja. Bom, hoje nós vamos falar de um tema diferente do livro Justiça Divina. Eu escolhi para a gente conversar o tema família, né? Num dia consagrado como esse, então nós todos vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O que é família? Nós vamos nos basear no Pensamento e Vida, que é um livro de Emmanuel, tá? Psicografado pelo Chico Xavier. Antes de entrar lá no texto, o que a gente entende por família? Todo mundo olhando, estático. Ninguém tem família, não? Patrícia, a família espiritual e a família carnal. Então, ela é bem ampla. O que mais? O que a gente entende por família? Quando a gente fala família, o que vem no coração da gente? Pai, mãe, filhos. Os componentes, né? As pessoas que estão conosco, convivendo. O que mais? Vem alguma sensação boa? Laços de amor. Laços de amor. Vem alguma sensação difícil? Também. Vem alguma sensação ruim? De desafio. Vem alguma sensação de desafio? Vem alguma sensação de esperança? Então, a gente pode falar que família é uma misturada, né? Misturado, né? Porque ali a gente vai ter diversos sentimentos, diversos pensamentos, posicionamentos. E vamos estar diante dos desafios que são comuns a todos nós. Primeiro, de conviver com as diferenças, né? Porque dentro das famílias ninguém é igual. Como eles falam, os dedos da mão, né? Nenhum dedo é igual ao outro. E cada um é necessário e importante para o funcionamento da mão, né? Então, a família tem vamos dizer assim, essa característica, né? De quando a gente fala família, muitas vezes a gente sente o aconchego, muitas vezes a gente sente já aquele, vou chamar de desafio, ou aquela sensação assim do que está difícil, né? Mas todos nós temos uma família, seja uma família consanguínea, se a consanguínea já não existe presencialmente, a gente tem a família dos laços que a gente construiu, como ela falou, né, inicialmente, a família espiritual. Então, vamos pegar o texto de Emmanuel para a gente ir abrindo aqui a nossa conversa, tá bom? Emmanuel coloca para a gente, de início, que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Olha que importante esse conceito,
e essa ideia, né? Ele está falando de qual família? Vamos prestar atenção de qual família? A família dos laços consanguíneos, tá bom? Então, o que ele está dizendo? Essa família de que é necessária para que eu venha, né? Para que eu venha na minha reencarnação, eu preciso que haja o componente familiar para me receber, né? O pai, a mãe, né? Eu tenho que vir por essa porta. Então, a família consanguínea entre nós encarnados, né? Homens ali no sentido de seres humanos, ela pode ser apreciada, considerada como o centro essencial de nossos reflexos. O que significa isso? Eu até coloquei de vermelho para chamar a atenção. O que é centro essencial de nossos reflexos? O que seriam reflexos? Difícil? Acho que ele se vê no outro. Atitudes. Mas uma relação, o reflexo é algo mais instintivo, né? Onde, na maioria das vezes, você não racionaliza, você não programa. Vamos mais ideias. O Emmanuel tem um conceito bem interessante, o livro Pensamento e Vida traz, e outros também, dos reflexos mentais. Tudo que nós pensamos e sentimos, nós emitimos como reflexos, né? Então, sejam sentimentos, sejam pensamentos, bons ou ruins, nós trabalhando isso conosco, na nossa individualidade, nós estamos refletindo isso. Lembra quando a gente estuda a influência dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos? Por que eles nos influenciam? Eles também têm reflexos mentais, né? Então, emitem isso, chega até nós e nós absorvemos ou não conforme o quê? A sintonia, a afinidade. E ali ele está dizendo o quê? Que a família representa o centro essencial dos nossos reflexos. E às vezes a gente fala assim, é o outro. É o outro que é chato, é o outro que é ruim, é o outro que é difícil, né? Mas é o nosso reflexo. Sem esse reflexo, não estaríamos ali reunidos. Então, vamos ver também algumas exceções, mas antes, só terminar a frase. Esses reflexos que nós vamos enxergar nos nossos familiares, esses nossos reflexos, podem ser o quê? Agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. O que ele está dizendo? Que é a máfia. Era a máfia antiga. Se você veio de uma família mafiosa, é porque você também é. Né? Se você veio numa família ali de músicos e você também tem aquele dom, vai assim produzir aquelas maravilhas, né? Essa semana aí com a partida da Rita Lee, eu escutei uma das reportagens, né? Deve ter tido muitas, né? Mas eu estava escutando uma fala dela numa entrevista em que ela falou que o filho dela, né? Quando jovenzinho, chegou para ela e falou assim, mãe, eu preciso de uma letra. Aí ela pegou uma letra de música que ela tinha composto, né? E falou assim, eu tenho essa aqui. Aí ele, serve, e fizeram juntos o arranjo musical. E ela fala assim, tocar com a família é uma delícia. Aí eu achei interessante, porque no texto que Emmanuel traz de Pensamento e Vida, esse texto família, depois vocês vão lá ler com mais cuidado, não vai dar para detalhar, mas ele fala que muitas vezes os espíritos de músicos vêm em famílias de músicos. Por quê? Porque eles já estão trabalhando aqueles valores, aquelas habilidades ao longo dos séculos. Então, os mafiosos também. Para eles chegarem a ser mafiosos, inteligência para o mal, né? Para a elaboração já está sendo trabalhada,
Pois é. Então, são os reflexos agradáveis ou desagradáveis. Mas quem está na família de mafioso, às vezes não acha que o reflexo dele é desagradável, né? Mas é no outro semelhante que vai ser espoliado, que vai ser prejudicado, é que esse reflexo vai ser considerado dessa qualidade ali, desagradável. Mas quem que está devolvendo esses reflexos para nós? Ou o quê? Melhor, o quê? Quem somos nós, né? Porque senão não estaríamos ali com aquela composição. E a gente vai vendo. O que a gente critica no familiar pode fazer uma autoanálise que a gente também tem um pouco daquilo. Por quê? É reflexo. Agora eu tenho certeza, porque o Emmanuel está falando aqui, Jesus também fala, né? Na passagem que a gente vai ver mais à frente. Então, o pretérito, o nosso passado, a nossa caminhada anterior é que nos proporciona o reencontro. Então, para a gente encontrar com bons reflexos, temos um trabalho a desenvolver, né? Até aí tudo bem? Não, Patrícia, estava falando da máfia nessa questão. A pessoa tem tanta afinidade com a outra, por isso que eu estou falando ou não, você fica... É mesmo, eu e meu irmão estavam brincando. Tipo assim, a mulher deles está tão ligada ao filho, nem enjoo ela teve. Nem enjoo ela teve, passou a gravidez. O outro, nossa, não é para pôr no perispírito lá fora. Isso mesmo. Olha que interessante. Obrigada por essa colocação que você me lembrou. Os reflexos já começam lá, né? Quando a gente está preparando a reencarnação, quando a mãe e essa criança, né, esse espírito que vem ali, começa a ter essas dificuldades, é hormonal, é as mudanças. Sim, tem isso sim, mas tudo que a gente vai estudar dentro da abordagem espírita, as vibrações muitas vezes diferentes desses espíritos, né, de afinidades um pouco diferentes, já provoca esse mal-estar, essa aproximação, né? Então está chegando um inimigo para nascer. Não, não é isso, mas às vezes diferenças mesmo, diferenças de gostos, mas por que está reencarnando ali, né? Algo tem a se cumprir, a se desenvolver naquela família, com aqueles pais, com aquela mãe. Valeu. Então vamos lá. Cada criatura, cada um de nós, né, está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Eu já ouvi comentários que mineiro fala tudo emendado, tá? Na hora que eu fiquei conversando a respeito disso com uma pessoa ontem, eu estou assim, é porque de acordo com a nossa radiação. Não é radiação, é raio de ação, tá bom? Nós vamos entender o que é raio de ação. Cada criatura está provisoriamente, ou seja, por um tempo, é temporário, ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Isso aqui dá uma aula de estudo. Eu vou apagar. Vocês lembram do raio de ação? Raio. O que a gente... Augusto, viu? Vamos ver se vai ficar nítido. Tá dando para ver aí? Às vezes a culpa é da caneta. É uma tentativa de um círculo, tá? Como eu não vim de família de artistas, desenhistas, isso aqui representa a gente, ok? Vou pôr feliz, que a gente está aqui no Lafran. Então, vou ler de novo aqui. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver.
Quando a gente fala matemática, Márcia e Gladys, o círculo não está muito certinho não, mas está um círculo, tá? O que é o raio? Todo mundo estudou isso, né? O raio é o que, gente? Distância do centro. Distância do centro ao nosso raio de ação. Raio de ação. Outro raio de ação. Tá bom? Vou até pôr de corzinha diferente. São exemplos, tá? Imagina a gente com tanto de raio. E esse é o espaço que a gente está. Imagina que esse espaço seja a família, o nosso grupo. Então, o Emmanuel está dizendo que cada um de nós está ajustado provisoriamente ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Lembra que a gente falou dos reflexos? Que cada criatura vai ter como resultante dos reflexos do passado, agradáveis ou desagradáveis, essa visão da família. Então, aqui, ó. Eu preciso que vocês enxerguem aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver? São os vários reflexos que nós temos na família. Uns estão com a carinha boa, né? Uns estão com a carinha mais ou menos. E a gente fala, fulano é tão mal-humorado. E a gente tá com aquele raio de ação. Alcançando ali. É esse o nosso ambiente familiar. Mas do que eu posso me queixar? Quando eu sei que cada um está ajustado, é justo, está dentro da medida para esses raios de ação que a gente é capaz de desenvolver, eu posso reclamar? É provisório, nossa estadia ali. Então, para que seja uma estadia realmente provisória, e se a gente está diante de reflexos que a gente está considerando desagradáveis, nós precisamos trabalhar o centro, que somos nós. O que a gente poderia fazer para esse raio de ação melhorar? O que vocês acham? Esse raio de ação, cada um deles, são nossos reflexos, certo? E quando a gente perguntou no começo, o que é família? Esse agrupamento, nós estamos falando especialmente no texto da família consanguínea, tá certo? Então, muitas vezes, na família consanguínea, nós vamos encontrar só afinidades. Incrivelmente, nós vamos encontrar afinidades. Só que tem algumas que a gente não se reconhece. Mas se está ali é porque tem. E vamos entender afinidades não como afetividades positivas. Afinidade pode ser de gosto, de tendência, de característica de ser, né? Se eu acho uma pessoa, nossa, ela fala demais, ou ela é rígida demais, ou ela é desleixada demais. Então, eu volto para mim e falo assim, onde está isso em mim, né? Porque se a gente está nesse raio de ação, algo nós temos ali de características semelhantes.
Então, nós podemos modificar aqui. Vou até colocar um coraçãozinho aqui. No nosso coração, no nosso sentimento, trabalhando os valores necessários ali dentro da família, para que esse raio de ação que nós emitimos possa ser modificado. Entenderam? Querem comentar aí? Eu vou abrir de novo aqui. Dá para ler, gente? Também misturado. Deixa eu ver aqui. É só aqui. Somente pouco a pouco ultrapassará o horizonte que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, só pouco a pouco que a gente vai ultrapassar aqueles limites ali e conseguir outros tipos de reflexo. Ele falou pouco a pouco, porque a gente não faz as mudanças por milagre. Então, com esse aqui, vamos falar aqui, se eu quero transformar esses reflexos de desagradáveis para agradáveis, o que eu posso trabalhar em cada raio de ação? Vamos dizer, um valor que eu possa trabalhar. Paciência. Então, vou colocar o que a Gladys falou aqui, paciência. O que mais, gente? Empatia. Empatia. A empatia. Interessante. O que é empatia? De pensar nas necessidades do outro. Se colocar no lugar do outro. Empatia é tentar fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, mas é sentir realmente a condição do outro, né? O meu filho, eu pedi para ele limpar o xixi do cachorro e eu já tinha pedido uma vez, 2 vezes, aí foi assistir televisão, aí mais uma vez, aí ele dormiu lá na televisão, aí eu chamei, acordei e ele falou comigo, mamãe, você não teve nem um pouco de empatia comigo. Eu estava sonolento. Então, vamos ter cuidado com a empatia também, né? O que mais? Qual outro valor que a gente pode colocar para melhorar? Resiliência. A resiliência está muito junto com a paciência, né? Porque você precisa o outro com... Esse é o meu reflexo, mas o outro também está no raio de ação dele, né, gente? Aqui, ó, tem outro círculozinho aqui nele, que ele também está nos raios de ação dele. Então, quando chega do outro, e isso traz um estresse, vou falar bonitinho, um estresse para mim, eu trabalho a minha resiliência se eu demonstrar a paciência. Se eu demonstrar também compreensão. Entendimento, tolerância. Como não tem muitos raios aqui, eu vou... Amor, nossa, o amor. Esse eu vou pôr até aqui. É o objetivo maior, né, gente? Porque trabalhar o amor é um valor tão que globaliza tudo, né, abrangente, que o Evangelho de Jesus, se pudesse resumir, era essa palavra. Então, todas as virtudes que nós estivermos nos exercitando, o objetivo maior é trabalhar o amor. Mas tem um aqui que também não foi falado, que é muito importante, sempre, já que a gente está lidando com os nossos reflexos nem sempre agradáveis. E a pressa. Sim, então tudo isso aqui e outros mais, vou até colocar do lado de baixo, caridade, né? Aí vem o Evangelho falar para nós caridade moral e caridade material. A moral é a mais difícil de fazer.
E é que a gente mais necessita. Dentro da família, caridade moral o tempo inteiro. Às vezes até para prestar um simples favor, né? A gente precisa trabalhar dentro de nós essa caridade. Porque a gente olha e fala assim, não, ele nem merece o meu favor, mas deixa eu trabalhar a caridade. É o meu próximo, né? Quem que falou? Jesus falou muito do exemplo. Sim, isso. Mais algum que vocês queiram colocar aí para Benevolência. benevolência? É, canetinha tá meio... Vou colocar assim. Benevolência, fazer o bem com boa vontade, né? Porque às vezes a gente faz e faz com má vontade. Então, trabalhar esse valor, né? Principalmente, às vezes lá fora a gente tem mais boa vontade do que dentro das relações familiares. Muito bem. Então, o que está falando o Emmanuel? Ele fala que só pouco a pouco que a gente vai ultrapassar o nosso raio de ação. Esses horizontes só vão ser ultrapassados, né, melhorados, se nós trabalharmos os nossos valores ali dentro, tá? E isso ele fala, pouco a pouco. Às vezes a gente vem e volta com o mesmo grupo familiar em encarnações, trabalhando ali os valores. Essa encarnação eu consegui trabalhar a paciência. Exercitei os outros, mas a paciência ficou maior, né? No sentido, trabalhei ela mais. O outro trabalhou o perdão. E assim cada um vai trabalhando os seus valores. Ok? Vocês estão sérios? Então vamos apagar aqui. Para a gente voltar. É assim, seguindo o livro, que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Então, quem construiu aquilo ali, aqueles laços, foi esse espírito e ele segue ao encontro. Gente, vocês já ouviram falar em livre-arbítrio? Qual que é a lei do livre-arbítrio? O que o livre-arbítrio ensina pra gente? Tá, o livre-arbítrio está ligado a causas e efeitos. De acordo com as nossas escolhas, nós vamos ter o quê? Os resultados dessas escolhas, certo? Eu tenho liberdade de escolher? Então, isso chama livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de não colher? Então, o livre-arbítrio é um direito de cada espírito, exercer a sua escolha. Mas, atrelado a escolheu e fez, a responsabilidade desse resultado é de quem? Desse espírito que escolheu. Então, não tem como nós não colhermos o resultado. Então, a lei do livre-arbítrio é a liberdade de ação, mas a responsabilidade da colheita. A família é isso. Como? Uma sementinha. E vai ser colhido. Isso. Então, aquelas sementes que vocês foram me falando, se a gente plantar, nós vamos colher os resultados delas. Talvez não imediato, né? Como a Renata lembrou, resiliência, porque não é imediato que a gente colhe.
Às vezes nem é nessa vida. E às vezes nem é daquela pessoa que eu semeei, que eu vou colher lá. Vai vir de outras fontes. Né? Mas eu estou exercitando ali uma semeadura livremente. Então, quando a gente olha para a nossa família e se depara com os vínculos difíceis, com os desafios que às vezes nos trazem dor, vamos lembrar, opa, eu estou colhendo. Eu estou colhendo, porque de sã consciência, hoje eu não ia plantar isso. Então, eu estou colhendo. Vamos abraçar essa colheita, porque quando a gente rejeita a colheita, o que vai acontecer? Imagina, eu colhi o meu feijão e rejeito esse feijão, largo ele para lá. O que acontece com ele? Vai estragar mais. Então, vamos colher, vamos trabalhar, vamos fazer do limão uma limonada, do feijão uma feijoada, né? E vamos trabalhando pouco a pouco. Vai ter momentos que vai ser mais difícil, não tem todos os temperos para isso aqui ficar mais palatável, mais agradável, mas vamos colher. Lembrando da prece que a Márcia falou, que a gente se conecta pedindo força para conseguir trabalhar ali naquele raio de ação que nós construímos, né? Então, nós mesmos que entretecemos esses laços, né? Que fizemos esses laços. E tem laços que aprisionam e tem laços que libertam, não é? Então, nós já vimos lá nos valores, laços que podem aprisionar, por exemplo, né? Que você ofende o outro, que você organiza dentro de você, que só você merece. Então, você trabalha o egoísmo, você está aprisionando. Você trabalha desvalores, vamos dizer assim, espirituais, você conecta mais com aquele indivíduo, com aquelas características, você não se desprende. Tem ciúme, vingança, né? Vários desvalores que, se nós cultivarmos, ressentimento, rancor, nós vamos nos ligar mais. Os laços vão prender, porque eu vou precisar rever isso com aquela criatura. Ela ainda está no meu raio de ação, eu não transformei isso, eu não extrapolei com valores positivos. Então, elas continuam ligadas. Está me vindo a história daquele livro, acho que é no Mundo Maior, que o filho não é filho biológico, é um filho adotivo, que ele estava trabalhando desde criança com o pai, né, padrasto, esse senhor que meio que trouxe esse rapaz, colocou ele no comércio, trabalhando junto com ele, foi passando tudo para ele que ele conhecia, e lá pelas tantas, na juventude, ele pede para esse padrasto, você me dá a parte que me cabe. Eu estou há anos trabalhando para você sem você me pagar, sem um reconhecimento enquanto remuneração. Mas tudo que eu tenho é seu, né? Eu não vou te dar, é porque eu te dei casa, comida, educação, tudo que você tem e tal. Aí eles têm uma briga, uma discussão. E no meio da discussão ocorre que esse rapaz, num momento de fúria, ele tira a vida dessa pessoa. E o que acontece depois, né? Esse padrasto desencarnado, ele fica com ódio no coração por ter perdido a vida daquela forma. E esse rapaz, ele forja que foi um assalto no estabelecimento, para que ninguém suspeitasse. E realmente ninguém suspeitou, fez tudo certinho, os livros de contabilidade, devolveu para a família biológica desse senhor e sumiu daquela cidade. Pegou o dinheiro e sumiu daquela cidade.
Em outro local, ele se dedicou muito ao trabalho, ele era muito trabalhador, constituiu família, teve filhos, os filhos amavam, a esposa o amava. Ele foi construindo, vamos dizer, coisas boas, mas a consciência dele sempre estava vinculada a esse remorso, desse fato que ele cometeu. E lá na frente, né, ele adoece, já com o processo obsessivo muito acirrado, ele chega a adoecer gravemente e vai para um hospital. No hospital, a espiritualidade que acompanha esse caso, né, André Luiz está junto do mentor, acompanhando, e eles sempre trabalhando os dois assim na intuição, tentando conversar com o obsessor, que se transformou em obsessor, mas pela ação do outro, né? E eles não conseguiam modificar o coração deles, de sentimento. Continuava com ódio, desejo de vingança. O que vai transformar esse sentimento depois? É quando vem a Cipriana, que é uma mentora que tinha muito amor no coração, e ela conversa com doçura com ambos, mostrando o erro de cada um, mas de uma forma muito suave e contundente, que eles não tinham como negar. E naquele momento ali, o padrasto desencarnado decide se afastar e se cuidar, ser levado para se cuidar, e ao se libertar desse laço, esse rapaz começa a apresentar melhoras. E os filhinhos dele, a esposa, quando iam visitá-lo, ficavam orando para ele de casa também. E quando o pai melhora, esses filhos ficam muito agradecidos e felizes. Então, vamos ver lá atrás, né, que a gente falou. Lei de liberdade, a escolha que eu faço. Aquilo que eu decidi fazer, pronto, eu sou livre. Mas eu vou colher o resultado, e ele foi colhendo a vida inteira. No livro coloca que ele trabalhava tanto, porque no trabalho ele esquecia. Ele conseguia aliviar a consciência. Mas, por outro lado, ele adoeceu. Não é? Então, é importante a gente ver nessa linha os laços que podem nos libertar. Né? Muitas vezes a gente está reforçando aqueles que nos prendem. Acho que é no livro Calma, de Emmanuel também, em que o Chico, que é o que psicografou, que ele fala, por exemplo, um pouquinho mais de desprendimento numa divisão, por exemplo, de bens na herança, já alivia o coração de todos. Aquele que desprendeu ganha na paz. E todos ganham. Ah, mas não é justo. Mas ganha na paz. Então, ele dá uns toques interessantes que, às vezes, nas relações, que a gente pode ceder um pouco, silenciar um pouco, né? Concordar para não gerar uma briga, porque muitas vezes a gente começa a bater de frente a briga da razão, mas isso é importante. A gente se projetar lá na frente, falar assim, daqui 5 anos isso vai ser importante para mim? Daqui 1 mês, isso vai ter um peso? Porque às vezes a gente briga como se aquilo fosse o objetivo da nossa vida, né? Então, voltando aí para a família, Livro dos Espíritos, tem essa pergunta lá para nós. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Nós estamos falando de família hoje, né? Da máfia. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? O que vocês acham? Às vezes as virtudes que os pais possuem
vão auxiliar aquelas pessoas que são perversas a serem melhores. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, quando eu estava falando no começo, que há a ligação, sim. O Emmanuel, nesse texto do Pensamento e Vida, ele fala que a exceção são os espíritos abnegados, que muitas vezes renunciam a si mesmos para receber ali, no centro familiar deles, espíritos que são avessos a eles nas características e afinidades, mas eles estão lá recebendo por missão. Então, há exceções, essas. O Livro dos Espíritos já está mostrando aqui alguma coisa, né? Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos perversos? E perverso, gente, é uma palavra assim, que mostra assim, é uma pessoa maldosa. Uma pessoa maldosa, que não se importa com a consequência no outro. Não está preocupado com o que o outro está sentindo, não. O contrário também. O quê? Às vezes, de pai perverso, nascem filhos. Sim. Às vezes é o contrário também. Nós vamos ver no Piedade Filial. Quer dizer, espero conseguir ver. Vamos lá. 209. Não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então a pessoa pede para ter pais com essas características para dar conselho, para ajudar a direcionar. E Deus concede. Então é uma missão para esses pais e uma oportunidade para esses filhos. Então, nem sempre a gente é atraído só pelas qualidades, né? Só pelas dificuldades. Oi. Um casal que abortou um filho, esse filho pode voltar a isso? Na outra vida? Essa encarnação, Certo. ele pode voltar na mesma encarnação? Não entendi. Ele pode nascer na mesma encarnação. Ah, abortou. Ah, entendi. Adotado. Tá. Pode? Claro que pode. Tem espíritos que já por exemplo, já sofreram inúmeros abortos, né? Já foram abortados várias vezes. Então, como eles têm compromisso com aquele grupo familiar que eles estão tentando renascer, outras tentativas vão ser feitas para que ele nasça com aquela mãe, com aquele grupo. Mas muitas vezes esses sucessivos abortos que ele já sofreu, né, de tentativas de reencarnar e foi abortado, tenta de novo, foi abortado, ele tem medo. É difícil para ele, porque ele já começa, eu não sou bem-vindo, né? Mas ali é o esforço de ir transformando os corações. E não é à toa que esse espírito está sendo rejeitado. Tem um livro que chama, acho que é Deixe-me Viver, não sei se alguém já leu, do Luiz Sérgio. É só casos de espíritos abortados. Aí lá a gente vai ver muitas situações. Lembrar que em alguns abortos espontâneos, né, não houve essa antipatia. Esse era o tempo necessário só para que aquele espírito da vida dele. Sim. Não houve uma rejeição. Sim. No caso dos abortos espontâneos, muitas vezes até é uma prova para aquela mãe, né, para aquele pai, para aquela mãe, de realmente assim, eu desejo ser mãe, ter um filho, né? O que isso vai transformar no meu sentimento? E tem também no livro Calma, tem um trechinho lá falando, eu já falei disso aqui, que muitas vezes a criança que parte, né? Que os filhos pequenos ou bebês, né, logo partem, alguns antes de nascer, mas já partem, outros após o nascimento, partem cedo, é para despertar esses pais para os valores espirituais. Por quê? Esse filho foi, ou eu me ligo ao espírito, ou eu fico chorando a matéria.
né? Então, muitas vezes essa saudade, esse desejo amoroso, isso pode ser transformado em benefício para a humanidade. Até trabalhos aí sociais, né? Depois de perdas de filhos, a gente vê muitos pais organizando, fazendo, levando em frente. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, né? Carinha do pai, carinha da mãe, né? Transmitirão também alguma parecença moral? A gente transmite para os nossos filhos alguma característica, semelhanças morais dos nossos valores? Eu acho que é mais por exemplo. Eles pegam pelo exemplo da vivência. Ali não está falando do exemplo, não. Ali está falando geneticamente, nós transmitimos, né? As características. E a gente transmite também características morais? Transmite? Geneticamente não, eu acho que transmite na convivência. Mas ali não está falando na convivência. Transmitirão também. Veja a pergunta. Então, é na mesma linha do raciocínio. Entendeu? A gente tem que entender a pergunta, né? Porque depois a resposta pode não ser coerente com... Como assim? Frequentemente, porque tem também os filhos, o meu menino não parece nada comigo. Ninguém fala que é meu filho, fala que é filho do pai. Então, não transmitir tanto. Se olhar com cuidado, o branco do olho, né? Talvez, assim, algumas coisas vocês vão achar. Mas eu transmito para o filho alguma semelhança com a minha moral? Minha característica? Não. Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. A gente não transmite, gente. Ele falou de dar exemplo. Seu filho, você rói unha. Põe o dedo na boca quando está pensando. Se você tem um filho, ele faz assim. Aí você olha assim e fala, gente, está me imitando. Está imitando. Ele olhou, aprendeu com seu comportamento. Né? Tem... do mesmo grupo lá do espiritual. Mas a característica é dele e sua. Vocês têm afinidades, mas você não transmitiu essa característica moral para ele. Pode obedecer a um espírito que tem a mesma sintonia com você. É isso que a gente está Você falando. acha que ele é muito você, mas ele tem a mesma característica. Isso, tem a mesma. Nós falamos disso até agora. Hã? Mas, não, gente, a psicopatia é um negócio assim, é construção de séculos. Demorou muitos séculos para aquele espírito conseguir chegar na psicopatia. Muito inteligente, muita maldade cultivada. Vocês estavam aqui no estudo que eu dei, mostrando o Caifás? Pois é. Aquela inteligência dele lá, nos séculos, milênios. Mas vamos voltar aqui que vocês ficaram com dúvida, Não, viu? Não, você não transmite parecença moral. Porque as almas de um e de outro são diferentes. Cada alma que trabalha seus valores morais. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Porque às vezes a gente confunde transmitir com ação. Isso. Você vai formar moralmente de acordo com a sua moral. Você vai exemplificar no seu comportamento, vai dar as suas orientações. Quando as orientações têm base no seu comportamento, mais forte é o exemplo, né? Mais forte tem aquela vivência, mas você não transmite isso para o filho. Isso é um trabalho moral dele. Então, as famílias, né, aqueles membros, pais, por exemplo, eles podem exemplificar, né? Olha essa foto que bonitinha, né? Esse amor, esse carinho, esse cuidado pode ser exemplificado. A honestidade, né? O perdão, a tolerância pode ser exemplificado, mas eu não transmito. Tá certo? Entenderam agora a diferença? Entenderam? Então, beleza. De onde se originam as parecenças morais? Aí,
que costuma haver entre pais e filhos? Aí é a pergunta. De onde que isso tem origem? Vocês já falaram. É a 207A, porque Kardec pensa igual a gente. A gente... Mas peraí, não, mas não ele perguntou de novo, assim, de onde se originam? De onde que vem, então, quando se parece? Aí ele responde, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia de pendores, de tendências, de afinidades, de características. Então, nós viemos para o mesmo grupo, como a gente brincou no começo, né, que o Marcos falou, nós viemos para a família dos ladrões, que a gente também é. Ah, pode ter exceção, os espíritos missionários abnegados que vêm para lá para dar exemplos diferentes. Mas tem, né? Jesus mesmo veio numa família diferente, né? Jesus! Espíritos missionários, né, gente? É porque a gente tem dificuldade de lembrá-los, né? Eu lembro do... Quem já assistiu aquele filme do Chico Xavier? Não, o filme dele, a vida dele, chama Chico Xavier. Pois é, tem uma cena lá em que ele sai de Pedro Leopoldo para Uberaba, vocês lembram? Por que ele saiu, vocês lembram? E também tinha uma questão lá da irmã, porque as pessoas chegavam para procurar o Chico na casa dele, né, pedir ajuda, aquela multidão de gente o tempo todo batendo na porta. E o marido dela falou assim, como é que é isso? Nossa casa o tempo todo invadida. Tinha razão de um lado, mas por aquele outro lado, o que o Chico fez? Minha irmã, fica tranquila aí na casa, eu vou cuidar do trabalho em outro lugar. E foi seguir a missão dele. Espírito missionário, né, não? Ele não ficou lá brigando. Mas quando a gente lê a história dele e observa, situações que a gente vive também, né? Não é que ele o tempo todo foi um espírito iluminado. O Emmanuel ficava ali em cima, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, olha só, gente. Agora é o Emmanuel no texto Pensamento e Vida. A chamada hereditariedade psicológica, que é o que a gente está falando, das características emocionais, morais, é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação de espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Não é que eu transmiti, né, características minhas, mas eu me uni a espíritos semelhantes. Aí a gente fala, é hereditariedade psicológica, mas isso vem espiritualmente, né, das afinidades. Eu estou me fazendo entender? É que às vezes eu... as parcerias. Sim, se você fez o bem, você vai ter aquelas afinidades que te sustentam. E muitas vezes isso não está fora do nosso lar. É o que a gente vai falar de parentela, né? O mais interessante, tem certo que nunca é de todo pesado. Sempre vem aqueles céus para dar força para que aquela família consiga vencer e superar. Sim, sim, verdade. Todavia, na senda habitual, viu, Márcia, não é aqui missionário, o templo doméstico, ele chama de templo, hein? Reúne aqueles que se retratam uns nos outros. E templo é por quê que ele chama de templo? Vocês têm alguma ideia? Não é algo sagrado? Templo não é algo... É uma construção sagrada? Então, a família é essa construção sagrada. Mesmo com as dificuldades, aquilo ali é sagrado. Sagrado vem de sacrifício. Ali eu faço meu sacrifício no templo, não é? Se a gente for olhar lá os hebreus, né, eles sacrificavam animais, tinham
várias oferendas que eram feitas em sacrifício às suas intenções, né? Lá dentro do templo doméstico, nós também vamos fazer os nossos sacrifícios, os sagrados ofícios, né? Os sagrados trabalhos, para que a gente possa crescer junto com o grupo. A tara familiar, a carga, né, familiar, a herança familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então, essa carga familiar que a gente traz, né, que a gente nasceu ali, é resultado daquela combinação toda que a gente trouxe, das nossas semeaduras, daquilo que eu fiquei devendo, daquilo que eu não cumpri direito. Aí eu venho de novo. Nossa, minha carga familiar é pesada. Pois é, mas a gente contribui para ela. Então nós desenhamos aquele raio de ação lá, raio de ação de cada um, para que em cada raio a gente trabalhe os nossos valores. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos, através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então, a parentela, os nossos parentes, né, consanguíneos, eles nos devolvem os nossos reflexos. Às vezes são tóxicos. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, vem trabalhar o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dentro ainda desse tema que a gente está trabalhando, piedade filial. É a postura dos filhos em relação aos pais. E na hora que nós lemos o texto, fala muito dos pais já idosos, dos pais que precisam daquele retorno dos filhos, do cuidado, da atenção. E também não só os idosos, mas os pais e os filhos já conscientes, maiores. E lá no Evangelho tem essa frase: ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Então, muitas vezes a gente recebe ingratidão e abandono, mas nós já estamos fazendo o quê? A colheita. Será ferido nas suas mais caras afeições. Qual foi a semeadura? A ingratidão. Vai ser ferido nas mais caras afeições. Algumas vezes já na existência atual. Às vezes não precisa ir para outra existência para colher, né, o que a gente plantou. Mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, quando a gente pensar em família, com todas as dificuldades, vamos trabalhar para dar o nosso melhor, para que a gente possa também colher coisas melhores. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Cada vez que eu estudo o Evangelho, mais eu vejo que ele não pode reclamar de nada. Cada vez que reclama está errado, porque está ali. Não compete censurar, não compete julgar o outro, né? É impossível a gente não julgar. Assim, dentro de nós, na nossa faixa evolutiva, a gente acaba... É aquele reflexo desagradável que chega na gente, a gente faz aquele julgamento. Opa, deixa eu corrigir. Isso é o que eu preciso colher. E é graças a isso, ou a esses pais, que eu sou quem eu sou, né?
A gente tem exemplos de famílias abusivas, em que os filhos dão muito retorno positivo ao mundo. Porque a gente fala assim, família é tudo de bom. É mesmo? Se a gente for pensar espiritualmente, tem muita coisa boa, porque mesmo a dificuldade vem nos alavancar, é para isso. Mas é nas famílias que tem também os maiores crimes. É nas famílias. Hã? Sim. E por que que a gente nasceu com aquele que vai nos atentar, né? Aí está o Evangelho nos trazendo isso. Dentro do capítulo 14 também fala da parentela corporal e espiritual. Nós estamos trabalhando até agora a questão consanguínea, né? Quem está ali junto de nós é porque nós temos ali os nossos reflexos, que vêm do passado e reencontra. E a parentela espiritual, aquela foto ali já mostra, né? São aqueles laços do espírito que nós conseguimos construir. Né? Plantar no coração das pessoas a bondade, a fraternidade, tudo aquilo que a gente tem de valores, nós conquistamos outras almas, que muitas vezes não são familiares hoje, mas que podem ser aquele grupo da parentela espiritual que vai nos sustentar ao longo das encarnações. Essa foto cabe muito, essa frase, né? Quando a gente às vezes canta algumas músicas e acha que é só uma letra, quando se fala amigo de fé, meu irmão camarada, é exatamente isso daí. Ele não nasceu no seu núcleo biológico ali, né? Mas ele é muito diferente. Sim. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? A pergunta é de quem? De Jesus, né? Então, Jesus estava em casa e com a multidão, as pessoas lá, e ele ensinando, e Maria e os irmãos procuraram por Jesus, estavam do lado de fora e avisaram Jesus, sua mãe e seus irmãos te procuram. O que ele responde? Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele estava desprezando a família consanguínea? Ele estava trazendo um ensinamento da família espiritual. Vocês querem ser da família de Jesus? Ele já falou aqui como é que faz para participar. Ó. Fazer a vontade de Deus. Cumprir as leis, né? Oi? Está colocando também que a questão espiritual antecede a questão material. Sim, né? Quer dizer, a descendência de Jesus não era biológica, né? É espiritual. De todos nós, né? Nós viemos da mesma fonte. E estamos aqui solidariamente, uns colaborando com os outros na caminhada da evolução. E para finalizarmos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que está no Evangelho, no capítulo 14, né? E tem 9. Eu selecionei o finalzinho aqui para falar. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. É verdade? Todas as provas que a gente atravessa no mundo, aquilo que fere o nosso coração é que é o mais pesado. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe, cai ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. É verdade? Ó, uma pungente angústia essa, mas que pode, melhor nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. Então, para nos dar coragem é lembrar que aquela situação de dor
né, que fere o coração, ela não é eterna. Ela tem causas, nós já estamos estudando, mas ela não é eterna. Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo as causas do mal. Voltando lá nos nossos raios de ação. Lembra dos valores que a gente foi anotando? Depende só de nós aquilo ali, trabalhar aqueles valores. Mas para isso é preciso não deter o olhar na Terra e não ver senão uma única existência. A gente precisa olhar que essa vida não é única. É preciso se elevar, planar no infinito, no passado, do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar. E esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Eu vou só passar para o finalzinho. Quem puder ler, André Luiz, ou assistir o filme, né, que já tem um resumo, que essa foto aqui é do filme, Nosso Lar, mas tem o livro, que a mãe de André Luiz fala para ele, né? Um dia ela vai visitar André Luiz na colônia Nosso Lar, ela pertencia a uma outra colônia mais evoluída, e fala, seu pai está no umbral, ele pede notícia do pai, seu pai está no umbral, ligado a duas criaturas que foram amantes dele. Então ele já, opa, né, papai, não é bem aquele papai. E teve os envolvimentos, tá? Eles encontraram, conversaram, ela falou para o André Luiz que ela tentou muito ajudá-lo, que no começo, ainda no umbral, ele tentou muito resistir, né, à influência dessas mulheres que também já estavam desencarnadas, mas depois ele acabou cedendo e estavam no processo ali, né, de influenciação obsessiva uns para os outros desencarnados. Lá para o final do livro, que é esse capítulo 46, chamado Sacrifício de Mulher, ela vem dar a notícia para o André Luiz de que ela ia voltar a reencarnar. Que o pai tinha sido colocado novamente no corpo físico, mesmo contra a vontade dele. Aí o André Luiz vai, e o livre-arbítrio? Meu pai colocado contra a vontade, disse, meu filho, o livre-arbítrio, ele é livre totalmente quando você já cumpre a sua parte, os seus deveres, mas o seu pai plantou antes. Então ele teve que tomar esse remédio, ainda que fosse amargo, e renascer nesse momento, numa condição ainda envolvido com as dificuldades, mas ele precisava reencarnar. E agora eu estou organizando para o meu retorno, que nós vamos ter uma nova vida juntos, para refazer essa caminhada. Aí o André Luiz, mas e as mulheres que estavam com ele no umbral? Estou me preparando para recebê-las como filhas. Aí André Luiz, o quê? Mas que renúncia é essa? Você não pode ajudar daqui mesmo? Não, meu filho. Nós vamos fazer esse envolvimento, porque esse é o sagrado ofício que me cabe. Futuramente você vai estar melhor aqui no plano espiritual e eu conto com os seus trabalhos e com as suas visitas à Terra para me fortalecer nessa caminhada. Olha que interessante. Mesmo com os desvios do grupo, né, de membros familiares, se há amor, você ajuda, você resgata, você trabalha em favor. Mesmo que não caminhe junto naquela encarnação, mas você está trabalhando em favor. Então, os laços consanguíneos, se não há afinidades construídas ao longo da existência, terminam esses laços com a morte da carne.
Mas se nós conseguirmos trabalhar os valores dentro da nossa família, esses laços perduram, esses laços continuam, eles se tornam laços espirituais. Não quer dizer que todo mundo está evoluído e bom, mas uns trabalhando pelo sucesso e pelo bem-estar do outro. Ok? Então, quero desejar a todos aí um ótimo dia com as famílias, né? Aqueles que puderem, né, estar com as famílias emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? E possam trabalhar esse acolhimento no coração de todos aqueles que fazem parte, independente de como sejam, mas trabalhando a integração de todos dentro do coração. Então vamos mentalizar agora o nosso grupo, né? Familiar, os nossos grupos familiares espirituais, amigos, e agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos juntos e de podermos trabalhar os nossos valores morais no contato e no convívio. Obrigada, Senhor, e que possamos, alimentados pelo Teu Evangelho, exercer o amor nas nossas relações, buscando, Senhor, com bondade, com paciência, com perdão, caminhar juntos, fazendo uma nova construção para a eternidade. Que a Tua paz possa envolver a todos nós e a todas as famílias. Obrigado, Senhor. Que assim seja.